Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa sessão extraordinária do programa de Olympic Performance. Hoje vamos falar sobre o síndrome pós-Covid, a vacinação e alto rendimento, pedindo o favor aos nossos convidados de ligarem as respectivas câmaras para que possamos fazer as devidas apresentações. Hoje temos, tal como habitualmente no nosso ciclo passado, que terminou também na semana passada, um conjunto muito importante de atletas, de treinadores, de médicos, de outros elementos de equipas multidisciplinares, de dirigentes ligados à preparação olímpica, e aí um agradecimento muito grande para todos aqueles que hoje também marcam presença nesta nossa emissão, que para nós é também muito especial, num momento muito especial também, num momento de charneira em que estamos já a preparar e a começar a preparar toda a missão para os Jogos de Tóquio, em função daquilo que são as orientações, as primeiras orientações vindas do Comitê Organizador e também do Comitê Olímpico Internacional, e outras se seguirão. Estamos à espera também em abril de ter mais informações, mas esta sessão surge também na sequência de muitos casos de Covid em atletas, e isso foi de facto reportado, e sobretudo na segunda e na terceira vaga desta pandemia tivemos de facto muitos casos em Portugal. E passo a apresentar os nossos convidados de hoje. Apresentarei com mais pormenor um pouco mais à frente, mas agora apenas e só agradecer muito à doutora Ângela Crespo ter aceitado o nosso convite para poder estar também neste painel hoje. A doutora Ângela Crespo é imunóloga e investigadora e explica a ciência como muito poucos, como certamente dentro de alguns minutos poderão verificar. Depois teremos também a doutora Ana Bispo Ramires, a psicóloga da Direção de Medicina Desportiva do Comitê Olímpico de Portugal, que julgo que muitos de vós já também conhecem e têm seguido as suas apresentações, tal como o nosso doutor José Gomes Pereira, que é o nosso diretor de Medicina Desportiva, que fará a primeira apresentação do dia, isto depois de nós fazermos ainda uma breve introdução. Relembro que esta é uma sessão que é feita em parceria com a Comissão de Atletas Olímpicos, e agradeço muito a colaboração da Comissão de Atletas Olímpicos, e foi um repto lançado também pela CAU, que foi completamente ao encontro daquilo que na direção desportiva também estávamos a pensar fazer, e portanto houve aqui um encontro de vontades, e eu vou passar a palavra ao Presidente da Comissão de Atletas Olímpicos para deixar aqui umas breves palavras. O João Rodrigues é Presidente da CAU e é o nosso atleta olímpico com maior número de presenças nos Jogos. Muito obrigado, João, por esta colaboração. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos, muito boa tarde aos participantes, aos ilustres participantes deste painel. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e obrigado, acima de tudo, por abordarem um tema que está tão na ordem do dia. Eu tentei várias vezes pôr-me no lugar do atleta, ainda consigo ter memória disso, que já não foi assim há tanto tempo. E como é que eu teria reagido enquanto atleta se estivesse a preparar-me para os Jogos de Tóquio e vivesse imergido neste novo mundo? Será que eu teria conseguido manter o meu foco de apenas concentrar nos aspectos ligados ao treino e tentar um pouco, de certa forma, abstrair-me de todo o ruído à volta do Covid? Será que eu seria levado pela ansiedade? Será que as pessoas que me acompanham teriam a capacidade para me transmitir tranquilidade para que eu pudesse continuar, no fundo, a estabelecer, a cumprir os objetivos a que me tinha, no fundo, delineado? Como é que eu reagiria se apanhasse o Covid? Como é que eu reagiria se ainda não tivesse apanhado, mas perspectivasse apanhá-lo antes mesmo dos Jogos? De que maneira que isto me afetaria, quer do ponto de vista físico, mas até do ponto de vista mental? Isto são perguntas que me assolam, já não como atleta, mas quando me ponho na posição deles. E sei que esse tema vai ser abordado aqui, já com dados mais concretos, com pessoas que conhecem o métier como ninguém. E, portanto, eu estou extremamente curioso também de ver a informação que nos vão dar, até porque hoje em dia temos tantas fontes de informação, tanto ruído à volta, que às vezes fica difícil de percebermos qual dessa informação é que é realmente credível, qual é que podemos confiar, onde é que podemos realmente ver informação que possa ser relevante para o nosso dia-a-dia.
de que forma podemos assimilá-la e introduzi-la nos nossos hábitos do dia a dia de uma forma que nos transmita confiança. E acho que estas pessoas que aqui estão vão, no fundo, transmitir essa confiança, essa credibilidade, que é essencial nos dias de hoje. E, portanto, mais uma vez, eu reitero os meus agradecimentos em nome da Comissão de Atletas Olímpicos, a vossa disponibilidade para aqui estarem e ao Comitê Olímpico, obviamente, por nos ajudarem também, no fundo, a ir ao encontro do que são as expectativas dos atletas. Muito obrigado e o palco é todo vosso. Muito obrigado, João, mais uma vez. E ainda antes de passar a palavra ao Dr. Gomes Pereira, que será o primeiro orador desta tarde, vou deixar um caso, que é um caso também de estudo, um caso de sucesso, e que julgo que todos em Portugal temos o conhecimento daquilo que aconteceu há menos de 2 semanas, com o atletismo em Torun, nos Campeonatos da Europa de pista coberta, e o caso de uma atleta bem conhecida de todos e que publicamente também acabou por dar a sua perspectiva daquilo que foi, muito pouco tempo antes de uma competição importante, ter sido infectada com Covid e, paralelamente, a perspectiva do seu treinador. Vamos então, vou tentar aqui procurar fazer a partilha de ecrã, eu julgo que já estarão a ver, porventura, e vamos então ouvir, ainda vou interromper porque terei que o fazer agora, julgo que sim, agora está bem. Tive medo porque os sintomas apareceram muito, muito depressa e eu sinceramente acho que estava um bocadinho relaxada pelo facto de pensar: sou atleta, sou saudável, se porventura apanhar o Covid não vai acontecer nada de mal, e os sintomas começaram a aparecer e estou na cama, estou cheia de dores, não consigo dormir, mas também não consigo estar de pé e depois começas a pensar: afinal isto aqui é muito aleatório, pode acontecer a qualquer pessoa, e a decorrer dos dias comecei a ter mais sintomas, então fiquei um bocadinho preocupada e um bocado com medo. Mas felizmente depois de 7 dias a nível respiratório estava bem, o que de certa forma deu algum sossego. Comecei a recuperar também com medicação, energias, comecei a levantar, e isso tudo, esses pequenos avanços positivos começaram a dar ainda mais força. Depois tive alta médica, mesmo assim ainda tinha alguns sintomas, nomeadamente as dores musculares, que nessa altura, quando comecei a treinar, psicologicamente afetou-me, porque não sabia quanto tempo é que eu ia ficar naquele registro. Também tive um meu treinador muito esperançado que ainda havia hipótese de ir a Torun, mas eu, como sentia as dores, estava um bocadinho apática e não tinha a certeza se isso era possível. Até ao momento que nós fomos apalpando terreno, fomos melhorando, as dores começaram a passar. Depois fui para os campeonatos de Portugal a zeros, mas sem saber o que é que ia acontecer, mas mesmo assim achei que era importante revalidar o meu título, e felizmente logo nessa competição fiz os 14 metros e fez-se luz. Senti que tinha força, senti que tinha velocidade, senti que tinha condições ainda para conseguir ir a Torun. Felizmente, na minha última competição, na última oportunidade em Madrid, consegui qualificar-me para Torun, e depois fui para Torun, já a pensar na qualificação, obviamente, e depois de qualificar da maneira que foi, percebi que a garra que eu tinha dentro, acho que aquele sentimento de superação fez toda a diferença. No dia 20 de janeiro, a Patrícia é diagnosticada com Covid. Foi todo o grupo para casa e temos que esperar que os sintomas não sejam severos e que, sobretudo, a saúde da atleta possa permanecer intacta ao fim de 10 dias, depois de me informar um pouco como seria o retorno à atividade de atletas com Covid, alguns casos já descritos. Tentámos aplicar um protocolo que defendia o regresso progressivo em 17 dias, que não era possível no nosso caso, porque então tivemos que encurtar aquilo para 7 dias. Fomos de forma bastante conservadora a tentar voltar à normalidade, com treinos típicos, se calhar, de quando a Patrícia tinha 12 ou 13 anos, para perceber se havia algum dano, sobretudo a nível cardiorrespiratório. E depois, passado uma semana, reparámos que, apesar da Patrícia ter chegado com dores musculares fortes, foi o principal sintoma dela, foi perda do olfato, perda do paladar e dores musculares muito fortes. Havia dias que não se conseguia levantar da cama com dores musculares. Depois desses 7 dias,
essas dores musculares desapareceram. Ela, nos primeiros dias, ainda permaneceu com algumas dores, mas depois desapareceram. E na segunda semana tentámos voltar à intensidade mais normal e ao volume mais normal. E no dia 14 de fevereiro, 2 semanas depois, tínhamos os campeonatos de Portugal. Portanto, tivemos uma semana completamente atípica, muito conservadora, e tivemos mais uma semana para poder treinar, que não podia ser de forma intensa, porque os campeonatos de Portugal eram uma prova importante para nós. Sempre acreditámos que os largos meses que tínhamos de preparação para trás podiam fazer a diferença, e os largos anos que a Patrícia também tem de experiência também podiam fazer a diferença. No último dia de qualificação para os europeus do Torum, era apenas o meeting de Madrid, onde ela concretizou os critérios, os pré-requisitos para estar em Torum. O que é que fez aqui a diferença? O que é que nos possibilitou poder ter este sucesso, que acho que se deveu à experiência da Patrícia, ao processo de treino neste ano estar intacto e de uma continuidade regular. Como é normal, a monitorização do treino é uma constante. Medimos constantemente a força, a velocidade em todos os treinos, e sabíamos perfeitamente como é que a Patrícia estava antes do Covid. E o que fizemos foi, quando ela regressou, assim que foi possível realizar alguns exercícios com alguma intensidade, foi medir outra vez a força máxima, a força explosiva, a velocidade, perceber se o padrão técnico estava intacto. Percebemos que havia diminuições, mas que não eram significativas, e que talvez as poucas semanas que nos separavam do dia 6 e 7 de março podiam ser suficientes para pelo menos termos uma participação digna. Felizmente, e para nossa surpresa, no dia da qualificação, a Patrícia qualificou-se muito facilmente, logo ao primeiro salto, e isso dá uma confiança muito grande, dá um lastro grande de confiança, que me parece que foi isso que fez a diferença para a final e que permitiu à Patrícia se superar e poder trazer a medalha de campeão da Europa e um recorde nacional. Bom, tendo este testemunho, ou estes dois testemunhos como mote, passava então a palavra ao Dr. José Gomes Pereira, o nosso diretor de Medicina Desportiva. Doutor, tem acompanhado atletas com esta patologia, o palco é todo seu. O que é que nos fala, ou o que é que nos quer aqui também transmitir relativamente a esta situação? Bom, muito obrigado, Pedro, pela sua introdução. Em primeiro lugar, quero saudar todas as pessoas que estão neste fórum. Uma saudação particular aos meus colegas de mesa e também uma saudação a todos os que nos estão a ouvir. Eu, de facto, tenho acompanhado vários atletas que foram testados positivamente para o SARS-CoV-2, portanto, considerados portadores da doença Covid-19, e aquilo que vos posso dizer já de início é que não há casos típicos, ou seja, a variabilidade entre os casos é tão grande que umas vezes corre bem, outras vezes corre menos bem, que nós não conseguimos definir um padrão, até porque o comportamento deste vírus até é, em certa medida, desconhecido de todos nós. Já se conhece muito, mas ainda há muita coisa por conhecer. Portanto, a questão que vamos tentar abordar é o regresso aos treinos e às competições pós-Covid. Começaria por dizer que este novo coronavírus, o SARS-CoV-2, foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, e está a fazer mais ou menos um ano que a Organização Mundial de Saúde considerou esta situação uma pandemia. De facto, o vírus afetou todos os aspectos da nossa vida, incluindo o desporto de competição, e é curioso notar que, à medida que os atletas regressam ao treino, nós temos que considerar os potenciais riscos para a saúde, até porque, no nosso conhecimento no âmbito da medicina do desporto, os síndromes pós-virais não são novidade. Quer dizer, nós já conhecemos os síndromes pós-virais da longa data. E os síndromes pós-virais afetam significativamente o desempenho dos atletas. O que não se conhecia tão bem é a especificidade da forma como se pode apresentar o síndrome pós-viral para estes atletas portadores da doença Covid-19. Daqui que é importante fazer um levantamento das possíveis complicações que estão associadas ao regresso ao treino e à competição, e não será por demais relembrar que é de facto um conhecimento dinâmico, pois que ainda não se conhece tudo sobre este vírus. O desporto de alto rendimento não foi imune à doença,
A prova disso são os vários atletas que nós acompanhamos e que foram considerados positivos. E aquilo que foi feito foi adaptar as recomendações oriundas da área da saúde pública para um regresso mais seguro possível ao treino. É óbvio que nós não vamos falar desta patologia, não vamos falar em pormenor destes aspectos. Eu vou apresentar de uma forma resumida, em 12 minutos, aquilo que é o regresso à competição, para depois guardarmos um espaço para podermos conversar, eventualmente, num debate que haverá no fim das nossas apresentações. De facto, o regresso ao treino pode ter impacto na saúde. E este impacto da saúde tem a ver com as evidências, mas evidências muito claras, de que muitas vezes a reabilitação após esta doença é prolongada e o risco de complicações é, de facto, um risco significativo e palpável. É um risco presente, não é invenção. E estas complicações são fundamentalmente da área cardiológica, a nível renal, a nível respiratório e hematológico. A melhor prática para esta situação é seguir algumas regras. E essas regras têm sido recomendadas por diversos estudos e existem muitos pontos de coincidência. E são esses pontos de coincidência aquilo que é comum em todas as recomendações que nós vamos tentar deixar claro aqui hoje. De facto, a infecção pelo SARS-CoV-2 tem um impacto físico, tem um impacto psicológico, principalmente no âmbito do regresso ao treino e no âmbito do regresso à competição. Nós podemos dizer que o regresso tem que ser progressivo. É um processo readaptativo, mas é lento. E neste processo, qualquer sintomatologia que seja suspeita, mesmo que a sintomatologia seja ténue, mesmo que seja uma fadiga desajustada à carga de treino, deve ser acompanhada medicamente. E porque estamos a falar de atletas de alto rendimento e porque estamos a falar de uma vontade e de uma necessidade de regressar ao treino o mais precocemente possível, a área médica especialmente dedicada para este assunto será a medicina desportiva. Todos nós sabemos que existem critérios de regresso à competição. A sigla GRTP quer dizer Gradual Return to Practice. E este Gradual Return to Practice não se podem queimar etapas. É como mostra aqui este bonequinho, não se podem queimar etapas se nós quisermos ter êxito. De facto, aquilo que é mais ou menos consensual é que deve existir pelo menos 10 dias de repouso e 7 dias livres de sintomatologia, o que vai prefazer os 17 dias. Nós há poucos minutos atrás, ouvimos a Patrícia, ouvimos o seu treinador referir que não conseguiram cumprir os 17 dias e tiveram que encurtar. No caso desta atleta foi possível, no caso de outros atletas tal situação não é possível, porque nós não conseguimos alterar significativamente o curso deste síndrome pós-viral. Em primeiro lugar, há que manter a capacidade para as atividades da vida diária. Estes 7 primeiros dias do Gradual Return to Practice é considerado o tempo mínimo, principalmente para desportos com intensidade elevada e os desportos de componente aeróbia. Mas alguns atletas podem levar 3 semanas neste processo. Tudo depende da sintomatologia. Processo de retorno gradual à atividade, o atleta deverá ser capaz de cumprir as suas atividades diárias habituais, deverá não ter sensação de fadiga significativa e não pode ter sintomatologia respiratória. Também, e muitas vezes isto é um erro que se comete, nós não devemos utilizar medicação que seja mascarante, medicação que empobreça a sintomatologia. As medicações têm que ser prescritas de acordo com a clínica, de acordo com o quadro clínico e não nunca, porque neste caso isso poderá constituir um risco de forma a mascarar a sintomatologia. Porquê? Porque há conceitos clínicos chaves e neste caso eu coloquei um estetoscópio ao pé destes dispositivos de desporto porque qualquer sintoma, mesmo ligeiro, como a tosse, uma dispneiazinha, uma fadiga, dores musculares, que são muito frequentes. Eu sigo neste momento um atleta, é um atleta de alto rendimento, foi infectado em setembro passado e ainda hoje, estes meses passados, quando vai treinar, sempre mialgias intensas, sempre dores musculares intensas. Portanto, a questão das mialgias, das dores musculares e articulares, mas principalmente as dores musculares,
são constantes, só que a duração é altamente variável entre os atletas, é variável entre pessoas. E curioso será notar que estas dores musculares não têm expressão analítica. Nós, quando vamos dosear alguns enzimas musculares, nomeadamente a creatina quinase, as troponinas, muitas vezes não estão aumentadas. Portanto, a atividade física, neste caso, tem que se basear na sintomatologia e a progressão tem que cessar sempre que estas manifestações surgirem, porque temos que identificá-las. Há indicadores que importa monitorizar. Estes indicadores que importa monitorizar são fundamentalmente 3 e são estes que estão expressos no cabeçalho deste slide. Percepção subjetiva de fadiga, fundamental. Perturbações do sono, muito frequente. E depois questões relacionadas com fadiga subjetiva, mialgias e artralgias. Estes aspectos são relativamente consensuais e, mais ainda, são muito constantes. Quais são os principais sinais de âmbito psicossomático? Normalmente o atleta, nesta fase, tem anorexia, tem polidipsia, tem insónias, tem alterações do seu peso. Anorexia, perda do apetite, polidipsia, aumento da sede, insónias, sono perturbado, digamos assim. A nível da frequência cardíaca, é importante nós monitorizarmos as diferentes formas como a frequência cardíaca se apresenta, mas há um valor muito significativo quando o atleta está em convalescência de uma infecção pelo SARS-CoV-2, que é a baixa variabilidade da frequência cardíaca. E depois há uma série de aspectos, como as alterações gastrointestinais, onde se incluem as diarreias, e alterações do próprio estado emocional do atleta, dos quais eu não irei falar, a Ana Ramírez só ocupar-se-á desse aspecto, mas questões de alteração do humor, principalmente do perfil dos estados do humor, têm aqui um papel muito importante. Eu gostaria de passar à frente rapidamente e dizer que no regresso ao treino, após uma infecção viral, aquilo que nos preocupa, em primeiro lugar, como médicos, é avaliar o impacto que pode ter tido a nível da função pulmonar e da função cardíaca. Daqui que as questões cardiopulmonares sejam fundamentais. Não há consenso sobre a estratégia ideal. O regresso ao treino de alta intensidade, enquanto o organismo recupera de uma infecção viral, aqui há um erro ortográfico, comporta riscos. Dentre estes riscos, é muito crítico nós considerarmos as doenças pulmonares e cardíacas. No âmbito das doenças cardíacas está descrito, está provado que há que tomar especial atenção à miocardite, pode predispor para arritmias e mesmo morte súbita. Estas situações no atleta podem prolongar-se por semanas, com o atleta afastado do treino e o atleta afastado da competição. O que é realmente dramático é nós não termos uma perspectiva do tempo que esta situação pode levar. Nós sabemos o que é que devemos fazer. Neste momento já existem guidelines e consensos para esse fim, aspectos que eu irei mostrar no fim desta curta comunicação. No entanto, temos que deixar muito claro que cada caso é um caso e as variabilidades interindividuais são muito significativas. Portanto, relativamente ao auto-return to play, como está aqui no canto superior direito deste slide, eu gostaria de referir que, antes de regressar ao treino, o atleta tem de estar negativo para os marcadores de infecção e de inflamação. Não deve apresentar qualquer sintomatologia e está genericamente aceito que um screening médico deve ser realizado para que não exista qualquer evidência de lesão orgânica. E, por fim, o regresso deve ser gradual para que se proporcione o necessário processo adaptativo. Nós temos aqui um slide que pode ser ilustrativo, é um slide de resumo, 10 dias, mais 7 dias, ausência de tratamento e pode iniciar um gradual return to play. Mas com atenção fundamental à avaliação hematológica, avaliação cardíaca e avaliação da função pulmonar. Se nós olharmos para as estratégias que estão já estabelecidas para o regresso à duração, nós podemos considerar o tipo de desporto, o facto do exercício ser permitido ou não, a intensidade a que se deve realizar o exercício, a duração, o objetivo e a monitorização. A monitorização, como tão bem já foi referido nesta sessão de hoje. Eu gostaria de terminar referindo que existe um algoritmo. Este algoritmo é Return to Sports After COVID-19 Infection. Este algoritmo foi publicado no European Heart Journal em dezembro de 2020. E este algoritmo dá-nos uma ideia
de como é que um atleta que testa positivo para o SARS-CoV-2 ou um atleta que não tem teste positivo, mas tem sintomatologia, qual é a atitude que o médico deve tomar? Eu gostaria de referir que a necessidade de inicialmente cumprirmos as 2 semanas e depois eventualmente mais 7 dias até se iniciar o treino é a perspectiva mais otimista. Como eu vos referi há pouco, eu tenho atletas que já foram testados positivos há 3, 4 meses atrás e ainda mantêm sintomas. E aqui nós estamos na presença de quê? De um síndrome pós-viral. Só que é um vírus em parte desconhecido. Então podemos falar de fadiga crónica pós-viral relacionada com a doença Covid. Portanto, fadiga crónica pós-Covid. Eu cheguei agora aos 12 minutos e meio, vou terminar e estou disponível para qualquer questão que eventualmente queiram colocar. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado pela sua excelente apresentação e muito esclarecedora, solicitando-lhe apenas para interromper a partilha do ecrã e passaria para a doutora Ana Bispo Ramires, a nossa psicóloga da Direção de Medicina Desportiva, para que pudesse agora... Obrigado, doutor. Que pudesse agora também dar a perspectiva psicológica de toda esta questão. Ana, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Passo-te a palavra e vamos então perceber um pouco melhor as implicações. Houve um questionário, foi também efetuado e ao qual agradecemos, e provavelmente muitos dos presentes acabaram por responder a este mesmo questionário e a Ana certamente que vai também partilhar os resultados. Força, Ana. Obrigada, Pedro. Antes de mais, obrigada a todos. Uma vez mais, é um enorme gosto de estar aqui convosco. Esta breve comunicação que irei fazer aqui neste momento também reporta apenas ilustrar alguns aspectos que são importantes na forma como os atletas lidam com este tipo de informação e foi nosso interesse tentar avaliar como é que em Portugal os nossos atletas estavam a reagir a este tipo de quadro que nos envolve. Isto porque internacionalmente havia já alguns estudos a indicarem que havia a incidência de fenómenos de stress pós-traumático na população de atletas e por essa mesma razão ficámos curiosos e decidimos tentar avaliar. Como o Pedro disse bem, foi lançado de facto um questionário que temos que agradecer de facto a forma massiva como responderam, porque em boa verdade recolhemos cerca de 250 questionários e para terem uma ideia desses 250 questionários, cerca de 30%, que é uma percentagem bastante elevada dentro deste tipo de recolha de informação, referia a atletas, equipas técnicas, médicos, psicólogos, dirigentes, de atletas que estão envolvidos no PPO, já qualificados ou em processo de qualificação. Quero-vos recordar antes de mais que as estratégias, de facto, e porque o doutor colocou aqui muitíssimo bem, toda a incerteza que está associada não só à gestão do quadro, mas também a toda a envolvente que nós temos desde há um ano atrás. Gostava de vos recordar para, se fosse possível e na dúvida, recorrerem à última palestra que nós fizemos sobre isto, no meu caso em particular a gestão da incerteza, porque de facto tem lá diretrizes muito claras para como é que nós nos podemos refocar e como é que nós podemos diminuir a presença de fenómenos de ansiedade no dia-a-dia, recorrendo a estratégias que nos centram naquilo que nós podemos controlar. Bom, sem mais, gostaria de vos dizer então que, e recordando aqui apenas algumas questões em particular, que é comumente aceito que quando o ser humano de alguma forma é exposto a situações que desafiam a sua resiliência, na realidade, após esse período, teoricamente, aquilo que se sabe é que ganha capacidade de resiliência. Estamos a falar especificamente quando estamos a considerar adultos saudáveis, porque não podemos deixar de esquecer que quando temos estruturas de personalidade, por alguma razão, previamente aos incidentes críticos, já têm algum tipo de manifestação de ausência de saúde mental, aquilo que se espera é que haja um agravamento das condições de ausência de saúde mental, precisamente nestes períodos de arrastamento
de incerteza e de alguma constrição daquilo que foram os nossos movimentos, como tem acontecido. Ora bem, então só para vos enquadrar muito rapidamente, quando nós estamos a falar em situações de stress, estamos a falar sempre de um balanço que existe entre aquilo que eu sinto que a situação me exige e os recursos internos, entendam isto como as coping skills, os recursos internos que eu tenho para fazer face a essa situação, e deste balanço eu vou muito provavelmente desencadear uma resposta de adaptação positiva, se eu considerar que tenho os recursos necessários, ou uma resposta de adaptação negativa, se eu entender que não tenho os recursos necessários, ou, como vocês têm ali bem, quando isto se arrasta de forma prolongada no tempo e vai retirando a energia que eu possuo para lidar com este tipo de situação. Muito rapidamente, só para vocês terem uma ideia, nós temos dois tipos de estratégias positivas. Uma que tem a ver com o foco no problema, que é eu tentar encontrar recursos para alterar a forma como eu lido com a situação externamente. Outra que tem a ver com a forma como eu giro as minhas emoções face àquilo que está a acontecer à minha volta, neste caso emoções distónicas, ou seja, emoções que não me são agradáveis. E por último, respostas de evitamento e fuga, que tem a ver com eu não me querer confrontar com a gravidade da situação, e normalmente este tipo de situações conduzem a respostas não adaptativas àquilo que é a situação que nós temos à nossa frente. Em que situação é que isto se agrava? Agrava-se, de facto, quando assumem esta característica que vocês têm aqui de serem inesperadas, incontroláveis e passam-nos uma certa sensação de que não temos capacidade de nos proteger. E aí nós estamos a falar de experiências que já podem assumir uma conotação mais traumática, e neste enquadramento, na literatura científica, a experiência da pandemia Covid-19 está neste momento a ser considerada de facto uma experiência traumática, onde, note-se, o stress pós-traumático pode surgir de forma natural, sendo que, no caso dos atletas em particular, trará necessariamente implicações grandes para aquilo que é a sua capacidade de retorno à sua normalidade, digamos assim. Só para vocês terem uma ideia, isto são tudo sinais que vocês podem sentir ou observar do ponto de vista de alterações emocionais e físicas, são respostas naturais àquilo que nós temos, situações traumáticas. Contudo, e este é o grande clique de diferenciação, aquilo que acontece é que quando estes sintomas prevalecem no tempo e se agravam ou só se arrastam, ou seja, quando não há uma diminuição da sua expressão no nosso cotidiano, então nós começamos a ficar em maior risco de instalação de um quadro de stress pós-traumático que tem a ver, que agrava, no fundo, é um agravamento de todos estes sintomas que nós temos aqui. Ora bem, o que é que a investigação nos diz? Curiosamente, diz-nos que os atletas que recorrem à reestruturação cognitiva, vamos pensar nisto na ressignificação, na forma como eu olho para a realidade, para os recursos, do que eu faço com eles e a regulação emocional, tendem a evidenciar menor prevalência de estados emocionais negativos do que aqueles que não recorrem a este tipo de situações. Reparem, estamos a falar aqui precisamente do foco no problema e do foco nas questões de regulação emocional. Ainda assim, os valores apurados em termos de investigação não são, de facto, não evidenciam que hajam manifestações de alterações clínicas naquilo que tem a ver com as emoções mais negativas. Curiosamente, um estudo que foi realizado recentemente, reparem, pela Clement Soares, o que é que nos diz? Diz-nos que a situação do confinamento pouco ou nenhum impacto teve nas questões de ansiedade naquilo que eram os atletas olímpicos ou paralímpicos da sua amostra, uma vez que são atletas que tendencialmente tendem a lidar mais com as questões do stress, já resultantes daquilo que é a sua atividade normal e, portanto, regulam mais rapidamente a sua capacidade de dar resposta. Também que os atletas normalmente utilizam mais respostas que têm a ver com diminuir a intensidade das suas emoções e busca de suporte social entre pares, estratégias dessas que são consideradas como estratégias de sucesso, e isto dá-nos uma indicação muito importante que eu irei focar convosco um bocadinho mais à frente, que é, há de facto aqui uma necessidade emergente de levarmos mais seriamente a importância do treino das competências de confronto que os atletas podem e devem ter, nomeadamente nos atletas que têm carreiras ao nível do alto rendimento, porque reparem, nós estamos a falar deste evento disruptivo, mas estas mesmas competências são, por exemplo,
de elevadíssima utilidade no caso de uma lesão que acaba por ser também um evento crítico e disruptivo naquilo que é a sua vida. Para vos referir que, e aqui o que eu gostaria de destacar, cruzando aqui um bocadinho com a área do doutor Gomes Pereira, a noção de que é importante termos nota que a investigação diz-nos também que aparentemente a infecção por Covid traz consequências naquilo que tem a ver com a nossa capacidade de resposta ao stress, a nossa capacidade de resiliência e as nossas estratégias de confronto, ou seja, a forma como nos ativam, as conseguimos ou não ativar com o nível de eficiência, face ao mesmo. E isto quer nos dizer que, se por acaso nós estivermos a acompanhar atletas que já tiveram sobre o efeito do Covid, ou seja, tiveram uma infecção, ainda que tenhamos uma representação deles, de que são pessoas que naturalmente têm competências para lidar com o stress de forma eficiente, importa aferir e observar, por forma a garantirmos que estão, de facto, com as suas competências intactas. Ora bem, muito rapidamente então passar-vos apenas alguns dos dados que nos pareceram mais pertinentes. Questões que têm a ver com, por exemplo, a avaliação que nós fizemos para perceber se havia presença de risco de síndrome de stress pós-traumático ou não, e aquilo que nós observamos de facto é que, reparem, os atletas comparado com a população global evidenciam uma prevalência inferior, ainda que, reparem, pelos dados que nós aqui temos, não há de facto nenhuma preocupação a assinalar, ainda que os atletas ainda assim tenham menor expressão. Depois, quando nós observamos, quando comparamos os atletas neste mesmo quadrante com aqueles que são as equipas que os acompanham, ou seja, estamos a falar na subamostra dos atletas qualificados em qualificação e as estruturas que os apoiam, aquilo que nós observamos também é que não há, de facto, grandes manifestações a assinalar, ainda que possamos observar uma ligeira diferenciação dos atletas para as equipas de apoio, naquilo que tem a ver com alguma manifestação, é normal, porque, de facto, são eles que estão mais ativamente no processo. Em termos das preocupações ativas que encontramos na população, curiosamente, foram avaliadas aqui, só para vocês terem uma ideia, e não vou aprofundar muito isto, mas as questões da rotina diária, da sua normalização e do tempo de normalização, o facto das questões das competências nacionais estarem ou continuarem a ser canceladas, ou as competições que qualificam para os Jogos Olímpicos poderem continuar a ser canceladas. Aquilo que eu vos chamava a atenção precisamente é para as cores verde, lilás, roxo e cor laranja, porque reparem, temos aqui preocupação de sobremaneira nos atletas. Reparem, são tudo isto preocupações que já perturbam o seu cotidiano, ok? Que de alguma forma tendem então a esporadicamente, ou de forma moderada, ou até de forma mais acentuada, interferir naquilo que é o seu cotidiano, o que quer dizer que provavelmente, se estes atletas tivessem recursos mais eficientes para lidar com este tipo de preocupação, ou seja, uma resposta cognitiva, provavelmente estes dados teriam aqui valores menos manifestos. O que é que nós temos em relação às estratégias de coping? Curiosamente, temos os nossos atletas, comparado com a população geral, ou seja, com os 250, com um foco muito parecido naquilo que diz respeito ao foco mais relacionado com o problema, ou seja, tendencialmente esta população de atletas está mais virada para o tentar resolver a situação que está fora de si, mas também temos, de facto, o recurso a estratégias focadas na emoção, ou seja, na regulação daquilo que eu estou a sentir face à emoção. Curiosamente, e o que é um indicador positivo para nós, na tal estratégia de coping que é mais considerada disfuncional, podemos ver que esta fuga e evitamento daquilo que é a situação raramente se manifesta, o que é perfeitamente um ótimo prognóstico neste sentido. Em termos das preocupações que podem existir na subamostra de atletas que estão qualificados ou a caminho de qualificação e as suas equipas de suporte, naquilo que tem a ver com a viagem e a experiência a Tóquio, o que é que nós temos de alguma forma? Temos, de facto, a preocupação com o contágio ou a preocupação de
poderem ter que fazer a quarentena em virtude de alguém da sua estrutura estar infectado, temos de facto aqui na casa dos 30%, seja os atletas, seja as pessoas que os acompanham, uma preocupação que interfere naquilo que é o seu dia-a-dia de preparação, mas também na sua motivação. Curiosamente, só para terem uma noção, os dados são ligeiramente superiores naquilo que são as equipas de apoio dos atletas, o que nos dá aqui um dado engraçado, que é, não nos podemos esquecer, que a investigação diz-nos já que em contexto de missão olímpica, uma das queixas que os atletas têm tem a ver com uma estrutura à sua volta, interfere colocando ansiedade neles e, portanto, neste enquadramento é um bom alerta para nós, para termos noção que devemos saber estancar as preocupações que temos neste tipo de contexto para não impactar nos atletas com os quais trabalhamos. Recomendações globais, de alguma forma, que nós podemos ter, e muito rapidamente, para terminar também, em termos de prevenção, do ponto de vista dos atletas, se nós queremos ter esta prontidão cognitiva para a performance, que no modelo do return to play que o doutor falou, é de facto um dos indicadores importantes para podermos dar o ok para os atletas voltarem à competição. O que é que nós temos? Temos que é perfeitamente vital, como tem aqui, que os atletas consigam identificar as diferentes fontes de stress que têm na sua vida e, em função disto, avaliar as estratégias de coping que têm ou não para lidar com estas mesmas fontes de stress. Faça esta avaliação positiva ou negativa, considerar a ajuda profissional. Se não for necessária, envolver-se em processos de automonitorização. Uma das estratégias que é muito recomendada precisamente face às questões do Covid para a regulação emocional tem a ver com os registros diários, ok? Para podermos ajudar a perceber que emoções é que estão presentes e como é que eu posso lidar com elas. E, em função disso, dessa monitorização, proceder à aquisição de competências de regulação emocional ou cognitiva que podem ser feitas, às vezes, a discutir estratégias com o treinador, com colegas ou, novamente, com a tal ajuda profissional que eu tinha referido anteriormente. Ou seja, estamos a falar aqui das estratégias de confronto. Por último, necessariamente, tudo isto tem que ser treinado, deve ser treinado do ponto de vista do dia-a-dia do atleta para que, de facto, possa ter uma expertise maior do ponto de vista daquilo que é a sua autorregulação. Do ponto de vista, e portanto, novamente aqui um destaque grande para aquilo que são as estratégias de confronto dos atletas, aumentarmos a sua toolbox naquilo que diz respeito a este conjunto de competências. Por último, naquilo que diz respeito quase por último, às equipas de apoio dos atletas, há uma nota que eu gostaria de fazer. O slide anterior é válido para todos nós, está bem? Para treinadores, para atletas, equipas médicas, staff de apoio, ou seja, tudo aquilo que vocês viram aqui anteriormente é igualmente verdadeiro para nós, porque quanto melhor nós estivermos regulados deste ponto de vista, menos fator de pressão trazemos para os nossos atletas. Para além disso, o que é que nós temos que fazer também? Estarmos capazes de reconhecer e vigiar os sintomas de stress traumático que eu vos apontei anteriormente, conseguirmos fazer um reconhecimento precoce de sintomas agudos e, em função disso, mobilizar o atleta para a busca de ajuda profissional. Esta ajuda profissional pode ser médico, pode ser o psiquiatra, a psicólogo. Eu tenho aqui a psiquiatria porque não nos podemos esquecer que a psiquiatria é uma área da medicina que está especificamente direcionada para a aplicação de psicofármacos naquilo que são as necessidades dos atletas e, por último, a criação, de facto, de um plano de ação que possa integrar atleta, treinador, família e outros significativos para podermos, de facto, ajudar os atletas a manterem ou voltarem àquilo que são os indicadores de saúde mental desejáveis para que possam ter uma performance ótima. Por último, em termos de intervenção, imaginemos que temos atletas que estão, de facto, ou que estiveram infectados ou que estão infectados com o Covid-19. O que é que nós sabemos e quais é que são as recomendações internacionais? Que do ponto de vista da psicofarmacologia, as equipas médicas tenham de facto uma especialização ou aconselhamento na área da saúde mental para a detecção precoce destas alterações e que se devem encarar níveis mais elevados de cuidado, seja presencial, seja online, consoante o nível de perturbação emocional que os atletas possam evidenciar. Em função disso, e do ponto de vista daquilo que é a área da psicologia, há 4 vertentes que são, de facto, recomendadas, mais aconselhadas para a intervenção com atletas, que se podem distribuir do ponto de vista da intervenção individual, familiar ou do grupo,
e que tem a ver com, temos aqui um erro, terapia cognitiva comportamental focada no trauma, terapia de exposição prolongada que tem a ver com desensibilização ao estímulo, reprocessamento cognitivo, que é podermos reinterpretar especificamente as condicionantes que temos à nossa volta, e por último a EMDR, que na realidade tem a ver com sensibilização e reprocessamento cognitivo através da estimulação ocular e que hoje em dia está mais do que comprovado que é das áreas que mais ganhos traz naquilo que diz respeito ao processamento do trauma, também, e destas situações que podem alterar de facto a vida das pessoas, neste caso dos nossos atletas. Creio que é tudo, irão ter acesso da minha parte a este tipo de referências de bibliografia para poderem ficar documentados acerca deste tema. Pedro, terminei a minha parte. Muito obrigado, Ana. Terminaste muito bem, com referências muito importantes e incisivas relativamente à importância da intervenção nesta área, neste contexto específico. Bom, e sendo esta uma área que neste momento nos preocupa também no regresso ao treino. E mais cedo ou mais tarde, não sabemos ainda quando, mas esperemos que em breve os atletas e as equipas possam vir a ser também vacinadas. Convidámos para estar connosco a doutora Ângela Crespo e eu vou despender aqui alguns segundos também a apresentá-la, uma vez que é a primeira vez que está connosco. A doutora Ângela Crespo é licenciada em Biologia Molecular e Genética pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde também recebeu o grau de mestre em Biologia Molecular Humana. Desenvolveu a tese de mestrado no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e Instituto Gulbenkian de Ciência, onde identificou marcadores de diagnóstico da doença de Alzheimer relacionados com o metabolismo do ferro. É doutorada em Imunologia pela Universidade de Coimbra, tendo desenvolvido a tese na Harvard University sobre a função do sistema imunitário na prevenção de infecções durante a gravidez. Vive em Boston desde 2010. É atualmente investigadora de pós-doutoramento no Boston Children's Hospital e no Harvard Medical School, onde aprofundou o tema do doutoramento e, mais recentemente, se dedicou a estudar o papel da inflamação na patologia da Covid-19. Foi vice-presidente da Portuguese American Postgraduate Society e sendo atualmente responsável pelo núcleo de Boston dessa mesma associação, representando-a no Conselho Consultivo do Consulado-Geral de Portugal em Boston. Bom, Ângela, é um gosto e agradecemos muito o facto de ter aceitado este convite para estar aqui hoje a falar sobre aquela que é a sua área principal de atuação, que é a imunologia, e sobretudo com os estudos e os avanços também que tem testemunhado relativamente ao Covid-19 e à vacinação em particular. E, portanto, deixo-lhe a palavra agradecendo-lhe mais uma vez a sua presença neste nosso fórum. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Sou eu que tenho que agradecer o convite. Honra-me muito ter sido convidada para estar presente neste webinar. Portanto, eu vou partilhar o meu ecrã. Bem, então, mais uma vez, boa tarde a todos os que nos acompanham hoje. Muito obrigada por estarem a assistir a este webinar. Queria agradecer o convite ao Comitê Olímpico de Portugal para a minha participação e vou tentar então transmitir a importância da vacinação para prevenir a Covid-19. Vamos falar um pouco da imunidade, como gerar imunidade e também dos comportamentos a manter depois de sermos vacinados e o porquê de mantermos esses comportamentos. Primeiro vamos só falar um pouco de como é que se adquire imunidade à Covid-19, tanto por uma infecção natural como por vacinação. O sistema imunitário, ao encontrar o vírus ou ao encontrar os componentes que lhes são entregues pela vacina, usa células chamadas células B, que produzem anticorpos, que são estas proteínas em forma de Y. Estes anticorpos conseguem reconhecer muito especificamente o vírus e impedir que ele entre nas células e cause infecção. Estes anticorpos, ao serem gerados, depois ficam no nosso corpo à espera da próxima vez que o vírus entre, para impedir novamente que ele infecte. As células B que produzem os anticorpos
também vão multiplicar-se e vão criar uma memória contra o vírus para que, da próxima vez que o encontrem, consigam responder mais rapidamente. O sistema imunitário também usa células T e estas células, em vez de reconhecerem o vírus isolado, reconhecem células que estão infectadas com o vírus e matam estas mesmas células. Depois, as células T específicas do vírus vão também multiplicar-se e gerar uma memória para encontrar mais rapidamente células infectadas se voltarmos a ser infectados pelo vírus. Como disse, podemos gerar imunidade tanto como infecção natural como por vacinação. No entanto, se formos infectados, temos a possibilidade de desenvolver sintomas graves e sequelas, como síndrome de pós-Covid, que já ouvimos o Dr. José Gomes Pereira falar, enquanto que com a vacinação é impossível contrair a doença. Portanto, temos já uma vantagem. Tanto de um caso como no outro, só estabelecemos a imunidade máxima 2 a 3 semanas após a infecção ou após a última dose da vacina, ou a segunda ou a única, dependendo da vacina. E enquanto que, por infecção natural, a quantidade de anticorpos que geramos é bastante variável, depende muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas geram muito poucos anticorpos e, portanto, a imunidade não é duradoura. Com a vacinação, observou-se que a maioria dos vacinados desenvolve uma quantidade muito mais elevada de anticorpos do que com a infecção natural. Temos já a ideia de que a infecção natural gera uma imunidade de cerca de 5 a 8 meses. Estes são os estudos mais recentes que temos. Com o continuar da pandemia podemos então observar se realmente há pessoas que têm uma imunidade mais duradoura, mas para já temos a certeza de que pelo menos 5 a 8 meses existe imunidade contra a variante que provocou a infecção. Algumas pessoas têm menos, isto depende muito de pessoa para pessoa. Quanto à vacinação, ainda não temos bem a certeza, sabemos que dura alguns meses, pelo menos as primeiras pessoas a serem testadas, por exemplo, a vacina da Moderna começou a ser testada em março do ano passado, não tem havido reportes de que as pessoas que foram vacinadas se tenham chegado a infectar ou que tenham tido sintomas graves, mas ainda temos de determinar. Tanto no caso como no outro, ao sermos infectados com uma variante, geramos imunidade e memória contra essa variante, mas se surgem variantes muito diferentes, como estas novas, por exemplo, da África do Sul, se forem mesmo muito diferentes, esta memória já não funcionará e podemos vir a ser infectados novamente. No entanto, o tipo de vacinas que temos disponível é muito simples para adaptar a novas variantes e podemos precisar de uma nova dose, mas muito rapidamente se produzirão estas vacinas. Estas vacinas são seguras. É importante referir que não houve nenhum passo na avaliação da segurança e da eficácia destas vacinas que se tenha saltado. É verdade que foi muito mais depressa do que estamos habituados, mas todos os testes foram efetuados. A Agência Europeia do Medicamento avaliou a segurança e a eficácia em todas as fases e, portanto, podemos confiar que, de facto, não houve efeitos adversos encontrados nestas vacinas e, apesar de ter sido muito rápido, temos confiança na segurança. Porquê é que foi tão rápido? Porque é que foi muito mais depressa do que estamos habituados? Para isso vou-vos mostrar um vídeo do Parlamento Europeu, que explica muito bem, foi feito ainda antes da aprovação das vacinas.
Portanto, entendemos porque é que foi tão depressa, porque nunca houve tanta mobilização, tanto financiamento e tanta atenção dada a uma doença como até agora. Portanto, aquilo que normalmente costumava demorar porque estava em lista de espera, desta vez não houve espera. Então, em relação à eficácia, o que é que querem dizer os números de 94%, 95% que temos observado? Vou-vos dar um exemplo, na fase 3 da vacina da Moderna, em que se testaram dezenas de milhares de pessoas, metade do grupo recebeu um placebo, que é uma solução inofensiva que é injetada também, a pessoa não sabe o que recebeu, mas então metade das pessoas receberam algo que não era a vacina, e dentro do ensaio da Moderna, isto foram 15 mil voluntários, e dentro deste grupo observaram 185 casos de Covid-19, enquanto que dentro do grupo vacinado só se observaram 11. Isto é uma redução de 94,5% do risco, e é isto então que quer dizer a eficácia. Há muito menos casos entre os vacinados do que entre os que tomaram o placebo. Em relação às vacinas que estão disponíveis e que foram autorizadas, vou-vos falar então do tipo de vacinas disponíveis. As primeiras a ser aprovadas foram as vacinas de RNA mensageiro. RNA mensageiro é um pedaço de código genético, neste caso é um código para produzir uma proteína do vírus, que é a proteína da espícula. Estas instruções são lidas pelas nossas células, que então produz esta pequena proteína, não é o vírus inteiro, e esta proteína é reconhecida pelo sistema imunitário como algo estranho e, portanto, vai-se montar uma resposta imunitária e gerar memória para que, quando sejamos realmente infectados, estejamos protegidos contra o vírus. Portanto, as vacinas que usam esta tecnologia são a da Pfizer, que tem uma eficácia de 95% contra sintomas, e a da Moderna, de 94,5% também de eficácia contra desenvolvimento de sintomas. Outro tipo de vacinas são as vacinas de vetor viral, ou neste caso também se trata de dar instruções às nossas células para produzir uma proteína do coronavírus, mas estas instruções vão dentro de um outro vírus que é completamente inofensivo, mas que é muito bom em entregar estas instruções às nossas células, como se fosse um veículo com GPS. Então aí, novamente, a célula lê as instruções do código genético, produz uma proteína do vírus, que é então reconhecida pelo sistema imunitário para gerar memória. As vacinas que usam esta tecnologia são a da AstraZeneca. Esta vacina determinou-se que tem cerca de 82,4% de eficácia contra sintomas, especialmente se houver 12 semanas de separação entre as doses. E neste ensaio clínico também se avaliou se houve transmissão assintomática, ou se houve infecção assintomática, e viu-se que a vacina consegue proteger até 67% das infecções assintomáticas. Outra vacina que usa a mesma tecnologia é a vacina russa, Sputnik V, que não está ainda aprovada na União Europeia, tem cerca de 91% de eficácia contra sintomas. Uma das vacinas chinesas também usa a mesma tecnologia, da CanSino Bio, também não está aprovada na Europa ainda, tem uma eficácia de 65% contra sintomas. E finalmente a vacina da Johnson & Johnson, que só precisa de uma dose, o que é muito importante, que será mais fácil de administrar, e que tem diferentes eficácias dependendo da variante que está a circular na população. Enquanto que nos Estados Unidos, onde está a maioria da variante continua a ser a original, teve uma eficácia de 72%, na África do Sul e na América Latina, onde já há novas variantes, a eficácia é ligeiramente mais reduzida. Finalmente, há algumas vacinas que foram produzidas de uma forma mais clássica, em que se utilizou o próprio coronavírus, mas atenuado ou morto, que este vírus então não consegue infectar nem gerar doença, mas consegue também ser reconhecido pelo sistema imunitário para então gerar anticorpos e outros componentes para reconhecer e gerar memória contra o coronavírus. As vacinas que usam esta tecnologia são as vacinas também da China, da Sinopharm, com cerca de 80% de eficácia contra sintomas, e também da Sinovac, que também tem diferentes eficácias dependendo da variante que está a circular na população onde foi testada. Por exemplo, no Brasil viu-se apenas 50% de eficácia. Estas vacinas, mais uma vez, ainda não estão aprovadas na União Europeia. Algo que é muito importante relembrar para todas estas vacinas, ou pelo menos para aquelas que já estão mais disponíveis no Ocidente, é que apesar de terem diferentes eficácias contra sintomas, todas elas têm 100% de eficácia a prevenir hospitalização e morte. Ou seja,
mesmo que sendo vacinados possamos desenvolver alguns sintomas ligeiros, como uma constipação, pelo menos em qualquer uma delas nos protege de sintomas graves e de morte, o que é extremamente importante. Algo que também se tem observado é que algumas destas vacinas, especialmente as de RNA mensageiro, parecem gerar efeitos secundários bastante intensos, especialmente a nível da fadiga, de dor na injeção e de febre. Temos conhecimento de algumas pessoas que praticamente não se conseguem mexer depois de levar a segunda dose. Isto não é doença de todo. O que estamos a observar é uma resposta do sistema imunitário que é bastante intensa e que, portanto, é bom sinal. É sinal de que o sistema imunitário está a reagir, está a gerar memória. Portanto, é importante talvez lembrar que no caso dos atletas, para não marcarem a vacinação para muito perto de algum evento esportivo importante, porque é possível que não consigam estar no seu melhor rendimento. Depois, em relação à prevenção de sintomas, se prestaram atenção que eu apenas falei praticamente em todas as vacinas qual é que era a eficácia na prevenir sintomas, ou seja, nós sabemos que todas as vacinas têm muita eficácia a evitar que a pessoa fique doente. A pessoa vacinada não desenvolve sintomas graves, não fica doente. No entanto, a maioria dos ensaios não testou se a pessoa estava infectada e se estaria assintomática. O que quer dizer então que ainda não temos a certeza se a pessoa vacinada evita completamente ser infectada ou não. Sabemos que não tem sintomas, mas pode estar infectada e estando infectada tem a possibilidade de contagiar outras pessoas que não estão vacinadas. Portanto, só poderemos voltar à vida normal quando atingirmos a chamada imunidade de grupo. A imunidade de grupo é quando temos uma percentagem muito elevada de pessoas vacinadas, como por exemplo vemos aqui no fundo com as pessoas a amarelo, e nesse caso, como temos muito poucas pessoas suscetíveis de serem infectadas, reduzimos então a transmissão e a prevalência do vírus na população, mas só mesmo quando chegarmos a este ponto, que se estima que seja entre 80% a 90% de vacinação. Há, no entanto, boas notícias. Em Israel, onde já quase 50% da população foi vacinada, fez-se um estudo em que se observou que a vacina da Pfizer tem 94% de eficácia a prevenir a infecção assintomática. Isto até agora foi apenas uma nota de imprensa, ainda não se divulgaram os dados científicos, que não se sabe ainda se foram avaliados por pares, mas dá-nos já alguma esperança de que a vacina poderá eventualmente proteger não só de sintomas, mas também de infecção assintomática e, portanto, prevenir transmissão. Como ainda não há completas certezas, então a pessoa que está vacinada está protegida, mas pode continuar a ser um vetor de transmissão. E é por isso que devemos continuar a observar as medidas de higiene, mesmo estando vacinados, ou mesmo já tendo tido Covid-19, porque como vemos a imunidade não dura para sempre, mesmo já tendo tido Covid também é importante ser vacinado para reforçar o sistema imunitário, mas como apesar da pessoa estar protegida pode continuar a transmitir o vírus, ainda não temos a certeza, estas pessoas devem continuar a manter as medidas de higiene, nomeadamente manter a distância e usar máscara e lavar as mãos. E isto, neste caso, é uma questão de proteção não tanto individual, mas de saúde pública, proteger as outras pessoas que poderão não estar vacinadas. E, portanto, é extremamente importante observar as regras que receberam dos playbooks do Comitê Olímpico Internacional, minimizar a interação física e testar o mais possível e manter as medidas de higiene. Portanto, como nem toda a gente estará vacinada durante os Jogos Olímpicos, é muito importante, mesmo estando vacinados, continuar a proteger aqueles que não estão. E, portanto, eu assim concluo a minha apresentação e estou disponível para responder a quaisquer questões. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, foi de facto uma excelente apresentação e muito sucinta, muito direta, em que foi possível nós verificarmos desde os aspectos mais genéricos da parte imunológica e da vacinação até aos aspectos mais específicos e o porquê de termos que manter todas estas preocupações na área desportiva também, nomeadamente naquilo que diz respeito à missão, uma apresentação muito clara. E eu agradecia então a todos os restantes oradores, quer a Ana Bispo Ramires, quer ao Dr. Gomes Pereira, quer ao João Rodrigues, que possam ligar também as respectivas câmaras. Passávamos agora a um momento de
de debate, um momento aqui também para alguns dos nossos participantes de hoje que possam colocar as suas questões. Já temos algumas questões, na verdade, e elas estão aqui a ir agora com muita velocidade, e eu daria também alguma prioridade às questões que estão verdadeiramente relacionadas com o tema da sessão de hoje, que tem que ver com o síndrome pós-Covid, a vacinação e o alto rendimento, particularmente com esta questão. Bom, Pedro, peço desculpa, eu não consigo ligar a minha câmara porque tenho que me dar autorização. Peço desculpa, vou já... Ok. Já tem, não tem? Ok, obrigado. E antes mesmo de passarmos às questões da audiência, há aqui algumas questões que eu próprio gostaria de colocar e colocaria ao Dr. Gomes Pereira e a Ângela Crespo em primeiro lugar, que tem que ver com a questão da vacinação. E a Ângela Crespo falou dos efeitos secundários. Nós também falou que a imunidade não é imediata, que demora algum tempo, e na vossa perspectiva, quais os momentos? E depois, para além disto, também temos que ter o calendário competitivo como uma medida, digamos assim, para que os atletas possam ser vacinados em momentos próprios para não perturbar a sua performance. De que forma é que, na vossa perspectiva, pode e deve ser gerido este assunto e que timings é que, de alguma maneira, seriam ajustados para uma participação nos Jogos Olímpicos que começa no dia 24, a semana de abertura no dia 23 de julho, mas muitos atletas têm que viajar antes, alguns deles no início de julho e alguns deles, eventualmente, até no final do mês de junho. E deixava também esta primeira questão, que era ao Dr. Gomes Pereira, que era a doutora Ângela Crespo. Eu daria a primazia à doutora Ângela Crespo, faz favor, se quiser. Depois posso fazer um comentário. Pode ser. Em relação à vacinação e os timings, eu diria que os efeitos secundários normalmente manifestam-se logo no dia a seguir à toma da segunda dose e não durarão mais do que 1 ou 2 dias. Portanto, teria então que se planear a toma da vacina à volta de, então dos eventos desportivos que estejam eventualmente planeados, não é? Mas não seria de esperar que durem mais do que 1 ou 2 dias e seria logo a seguir. E em relação a gerar a imunidade máxima, então, idealmente, a última toma seria pelo menos 2 a 3 semanas antes de ir para os Jogos Olímpicos. Mesmo assim, continua a ter que se observar as medidas de higiene, mas pelo menos os atletas seriam mais protegidos, eles próprios, de contrair a doença, mas sim pelo menos 2 a 3 semanas antes. Obrigado, doutor. Há aqui um aspecto que também coloca à consideração da doutora Ângela Crespo, que é o tipo de vacina, porque a segunda dose não tem sempre o mesmo tipo de intervalo, portanto a duração do intervalo entre a primeira e a segunda dose não é a mesma para todas as vacinas. Depois coloca-se a questão também da duração da imunidade após a segunda dose. De facto, a segunda dose, pelos casos que eu vou conhecendo e por experiência pessoal, as primeiras 48 horas, não da primeira, mas da segunda dose, e a vacina que eu utilizei foi a da Pfizer, que foi utilizada em mim, realmente a segunda dose dá algumas manifestações febris e de mialgias, 48 horas. De qualquer forma, há aqui um aspecto que me parece interessante, e a doutora Ângela Crespo corrija-me se eu estiver errado. Em relação aos atletas, a questão do espaço de tempo entre a primeira e a segunda dose é crítica, porque se leva 3 a 4 semanas até conseguirmos a imunidade em relação à segunda dose, nós já estamos praticamente em cima do prazo neste momento. É verdade. Não sei, neste caso, acho que dependendo então de que grupo de prioridade é que os atletas estão inseridos, não é? Penso que o serem atletas não lhes confere prioridade, pelo menos para já, penso eu. Portanto, não. Acho que vai depois, exato. Portanto, vai depender então se alguns dos atletas se inserem em alguns dos outros grupos, mas realmente, dependendo de se tomarem a da AstraZeneca, por exemplo, essa tem 3 meses de diferença entre tomas, o que é essa já não ia dar. Essa já não daria, de certeza, exatamente. Portanto, teria de ser uma das outras duas, a da Pfizer ou a da Moderna, e
se possível, o mais cedo, não é? Porque então temos a diferença entre as doses e depois ainda temos as 2 a 3 semanas para esperar depois da segunda dose. Portanto, o timing é de facto crítico. Há aqui uma questão que eu não vou falar agora como médico ligado aos atletas de alto rendimento, vou falar pura e simplesmente como médico, só. Existe uma história por trás disto. O Comitê Olímpico Internacional, há cerca de 1 mês e meio atrás, levantou a questão da vacinação, inclusivamente pediu uma opinião à Organização Mundial de Saúde, considerando que havia justificação para considerarem os atletas um grupo prioritário. A Organização Mundial de Saúde respondeu, no meu ponto de vista, clinicamente bem, dizendo que desejava que os Jogos Olímpicos decorressem com o maior êxito possível, mas que não considerava os atletas um grupo prioritário. Realmente, atendendo às características do vírus, atendendo à pouca letalidade do vírus no nível etário a que normalmente os atletas se encontram, a questão dos atletas serem um grupo prioritário é para facilitar e viabilizar um espetáculo que é os Jogos Olímpicos. Em termos de saúde pública, e eu quero ser bem entendido naquilo que estou a dizer, eu não quero dizer que os atletas não devam ser vacinados, mas em termos de saúde pública e pela lógica clínica, não será um grupo prioritário enquanto indivíduos jovens e com as características que têm. Pelo facto de serem atletas de alto rendimento, em jogos, eu também percebo perfeitamente o forcing que o Comitê Olímpico Internacional está a fazer. Mas se realmente for utilizada a AstraZeneca, a vacina AstraZeneca, nenhum atleta do mundo vai a tempo. Não sei se está de acordo comigo. Não concordo, sim. E Ana, queres acrescentar alguma coisa relativamente à tua área? Eu gostava de facto de acrescentar uma coisa que eu acho que é muito importante e tal como o doutor, eu tenho prática de consultório, não é? E todos os dias tenho atletas que neste momento ainda trabalham para uma qualificação. E é importante termos noção que muitos dos atletas hoje em dia fazem uma vida completamente reservada sob receio de adoecerem nesta fase ou terem que fazer alguma quarentena e não conseguirem a qualificação. Ou seja, em boa verdade e compreendendo obviamente a justificação da Organização Mundial de Saúde, há outros argumentos, obviamente, e que não vamos explorar aqui, que têm a ver com o impacto do desporto na economia nacional e na marca Portugal lá fora e no turismo e tudo mais, não vamos por aí, que podem justificar colocar tentar encontrar outras soluções para este grupo em particular e termos noção que, de facto, o facto de termos a comitiva vacinada e termos estes atletas vacinados, estamos a reduzir dramaticamente indicadores ou possíveis respostas de ansiedade que possam surgir nos eventos de qualificação nos próprios Jogos Olímpicos, ou seja, a própria performance dos atletas está claramente condicionada neste contexto, principalmente, e é curioso, e agora cruzando aqui um bocadinho com as coisas da doutora Ângela também, nos dados que nós recolhemos, uma preocupação mais marcada nos atletas que não infectaram ainda, os atletas que já tiveram Covid, com a expressão de facto mais reduzida de preocupação de terem algum tipo de questão quando estiverem lá. Agora, claramente que seria um processo altamente desejável para ajudar os nossos atletas a estarem focados naquilo que é a sua missão, que é qualificar Portugal e ter a melhor performance possível. João, convidava-te, caso estejas de acordo, a comentar esta situação, porque é uma situação que sabemos tem colocado alguma ansiedade. Eu não quero dizer uma excessiva ansiedade nos atletas, mas os atletas estão na expectativa relativamente a esta situação. Por um lado, fiquei descansado, não só com os testemunhos de quem já efetivamente passou pela doença e que realmente conseguiu superá-la e atingiu uma performance incrível. Por outro lado, percebo que falta muito pouco tempo para os jogos e à medida que o tempo vai avançando, os riscos inerentes a uma eventual vacinação vão se tornando cada vez mais curtos, isto é, ou vacinamos agora, obviamente já não iremos a tempo. Mas há aqui realmente questões como o Dr. Gomes Pereira estava a falar, e bem, e que nós somos obviamente sensíveis enquanto atletas. Sempre soubemos que não éramos um grupo de risco,
mas vamos a um evento que é um evento à escala planetária que depende destes atores. Se estes atores não estiverem presentes, o evento não se realiza, com todas as implicações que isso tem, de todos os pontos de vista, do ponto de vista desportivo, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, obviamente também, e do ponto de vista pessoal daqueles que, no fundo, durante quase, em alguns casos, eventualmente uma década, prepararam-se para este momento que ocorre dentro de 3 a 4 meses. Portanto, encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que é uma questão de saúde pública e de que há grupos de risco muito mais, em muito maior risco, desculpem a repetição, e que necessitam da vacina, que não está disponível ainda para toda a população, e um grupo de pessoas que não é considerado grupo de risco, mas que, por outro lado, tem um percurso de vida quase, que depende única e exclusivamente desta participação num evento que ocorre dentro de 2 ou 3 meses, 3 ou 4 meses. Como é que gerimos isto? Eu, por acaso, pensava que ia ser aqui com respostas mais claras, mas não. É uma discussão que vamos continuar a ter nos próximos tempos, mas aqui estamos a correr contra o tempo. Vai chegar a um ponto em que, se não vacinarmos, já não vale a pena fazê-lo. Já não será possível, já será até contraproducente. Obrigado, João. Eu vou colocar a primeira questão da audiência e que tem, de alguma forma, também a ver com esta questão que estamos a falar, e a pergunta na ordem do dia, que é colocada pelo Nuno Albuquerque. Qual a opinião da doutora Ângela Crespo sobre a vacina da AstraZeneca, tendo havido algumas dúvidas recentemente? E no caso dos atletas de alto rendimento em concreto, tem opinião formada? Obrigado. Não, é de facto a questão da ordem do dia, não é? Hoje a Agência Europeia do Medicamento emitiu o parecer sobre a segurança da vacina da AstraZeneca e determinou que, de facto, os benefícios da vacina continuam a ser mais elevados do que o risco. Isto porque, apesar de se terem observado estes casos de tromboses em alguns dos vacinados, se comparar o número de casos dentro da população vacinada com a população não vacinada, este número de casos não foi superior na população vacinada. Aliás, até é mais reduzido do que seria de esperar comparado com a população em geral. Ou seja, parecem em muitos casos 30 a 40, mas a percentagem não é mais elevada do que na população não vacinada. Portanto, isto foi um caso, pelo menos porque me pareceu, um pouco de excesso de zelo, não é? De vários dos governos de países europeus, e depois penso que talvez tenha havido um pouco de pressão social para que os vários países então tenham começado a fazer o mesmo tipo de suspensão. No entanto, a agência não exclui a possibilidade de alguns destes casos um pouco mais graves poderem advir da vacina, eles continuam a ser investigados, mas pelo menos a nível de percentagem de população não parece que esteja relacionado, até porque também houve casos noutras vacinas, da Pfizer, por exemplo, e nesse caso não houve suspensão. Portanto, eu diria que foi mais um pouco de excesso de zelo. É claro que é bom que haja monitorização, isso tem sempre que acontecer, mesmo depois de aprovado um medicamento que tem que continuar a haver monitorização. Portanto, isto é sinal de que essa monitorização está a funcionar, está a prestar-se atenção àquilo que se passa, mas eu diria que muito provavelmente é mais coincidência do que necessariamente causado pela vacina, até porque durante os ensaios clínicos também não se observou um maior número de casos nos vacinados versus no placebo. Em relação aos atletas de alto rendimento, por aquilo que vemos agora, pelo menos para irem aos Jogos Olímpicos, já não seria fazível usar a vacina da AstraZeneca. Agora, se é segura, eu diria que continua a ser segura para a população em geral, tanto nos atletas como em quaisquer outras pessoas. Bom, e colocando mais uma questão, aliás são duas, do Carlos Gomes, e que são novamente para a doutora Ângela Crespo. Se a vacinação tem objetivos preventivos, o que sucede no caso da vacinação de pessoas já com infecção? Não haveria vantagem em investir em terapêutica, medicamento para tratamento de infectados, em vez de profilaxia da vacina? Em relação às pessoas que já foram infectadas, como vimos, há uma variabilidade muito grande na duração da imunidade das pessoas infectadas. E é recomendado que quem já esteve infectado também seja vacinado. Tem que esperar pelo menos 3 meses após a infecção, porque pensa-se que até essa altura, no mínimo, ainda haverá anticorpos, mas a vacinação mal não faz, digamos assim, e até reforça o sistema imunitário, portanto, recomenda-se que sejam vacinados. Em relação aos tratamentos,
Concordo, não necessariamente em detrimento da vacina. Acho que temos que continuar a investir e procurar tratamentos que, de facto, reduzam o risco de sintomas graves e mortes, porque, como estamos a ver, a distribuição das vacinas está a ser bastante lenta. Ainda temos uma percentagem da população muito pequena vacinada, e quanto mais medicamentos tivermos que previnem doença grave, melhor. Ainda não existe um medicamento que tenha sido desenvolvido especificamente para a Covid-19 que esteja aprovado no mundo inteiro. Existem os coquetéis de anticorpos da Regeneron, da Eli Lilly, que receberam a aprovação de emergência nos Estados Unidos, mas não a nível mundial. Mas então, até agora, o que temos são medicamentos que tinham sido desenvolvidos para outras doenças e que, portanto, já estavam aprovados, já sabiam que eram seguros e que foram testados para a Covid-19 e têm algum efeito, tanto mais cedo como durante mais tarde, quando os sintomas já são mais graves. Mas sim, concordo que tem que se investir o mais possível em tratamentos, mas não em detrimento da vacinação. A vacinação, de facto, vai ajudar a que a transmissão se reduza e que não tenhamos o número de casos que temos agora e que possamos controlar melhor a pandemia. Eu colocava agora uma questão, quer ao Dr. Gomes Pereira, quer à doutora Ana Bispo Ramires, que tem que ver com a questão de nós estarmos num processo de preparação e os atletas, nesta altura, em preparação para os Jogos, tal como disse o Dr. Gomes Pereira ainda há pouco, na sua apresentação, fez menção de dizer que há uma monitorização que tem que ser feita. E que tipo de protocolo de monitorização nas vossas duas áreas vocês preconizam para que os atletas possam ser acompanhados nesta fase terminal antes de chegarmos a Tóquio? Quer começar, Ana? Posso fazê-lo de forma rápida. Na realidade, neste momento, aquilo que está a ser preconizado tem a ver com uma atenção muito, muito própria das equipas médicas que suportam os atletas, poderem de facto estar direcionadas para a identificação precoce de perturbação emocional que possa estar acima daquilo que é normal para esta etapa. No sentido de se poder atuar atempadamente, nomeadamente do ponto de vista psicofarmacológico, se for necessário, ou encaminhando os atletas para ajuda especializada para lidar com a perturbação mais intensa do ponto de vista emocional. Agora, também preventivamente, e Pedro, sabes que eu sou muito direcionada para o treino de competências e para as questões mais preventivas, eu acho que é extraordinariamente importante que os treinadores e as equipas médicas continuem a fazer o excelente trabalho que fazem sempre, no sentido de ter canais de comunicação abertos para poderem aferir, de facto, as estratégias que estão a ser utilizadas pelos atletas e poderem discutir a implementação de técnicas de prevenção e de reformulação cognitiva para os ajudar a lidar com os diferentes fontes de stress associadas a este tipo de situação que nós estamos a vivenciar. Em relação à questão que foi colocada, deixar dois pontos claros. Um primeiro ponto prende-se ainda com a conversa de há pouco. Eu, como médico de atletas de alto rendimento, ficaria muito tranquilo, ficaria mesmo contente se os atletas pudessem ser vacinados atempadamente antes dos Jogos Olímpicos. Portanto, isto é uma questão inequívoca. Aquilo que referi há pouco e que se prendia não a perspectiva do caso apenas do ponto de vista do atleta de alto rendimento, mas no âmbito da saúde pública como médico, não tem nada a ver com o facto de, em termos profissionais ligado ao desporto, ser muito mais tranquilo e inclusivamente facilitarmos muito mais o trabalho se os atletas fossem vacinados em tempo útil. Tudo bem, penso que este aspecto ficou claro. Relativamente à prevenção e à monitorização, de facto, a monitorização destas situações vai encaixar perfeitamente a nível da prevenção, porque não é muito mais do que aquilo que nós já estamos habituados. Estar atento aos sintomas, evitar as aglomerações, manter a distância, a higiene
Portanto, esses aspectos, no fundo, são as monitorizações, ou seja, nós não devemos correr riscos. Mesmo as pessoas que não correm riscos e que fazem tudo bem, infectam-se, e nós sabemos que este vírus é altamente contagioso. Portanto, esta questão da monitorização passa fundamentalmente pela eliminação, a erradicação de todo e qualquer comportamento de risco. Bom, eu colocaria ainda uma outra questão num cenário. Imaginemos que todos os atletas e oficiais que integram as diferentes missões que vão estar presentes nos Jogos Olímpicos conseguiriam todos ser vacinados. E todas as pessoas que estavam na aldeia olímpica e que depois vão de um local para o outro, para a competição ou para o treino e regressavam, toda a gente estava absolutamente vacinada. Quais poderiam ser, eventualmente, as diferenças relativamente àquilo que é preconizado nos playbooks, portanto, aquilo que são os procedimentos a ter por todos os intervenientes? Haveria aqui espaço para uma modificação? E uma pergunta, diria, um plano intermédio, que é, imaginemos que a nossa missão e um conjunto relevante de missões consegue essa mesma vacinação. De que forma? O Dr. Gomes Pereira conhece muitíssimo bem a vida na aldeia olímpica, talvez a doutora Ângela Crespo não conheça tão bem, mas como especialista também, e tivemos a oportunidade também na preparação desta sessão de falar um pouquinho acerca disso, na vossa perspectiva, de que forma é que é possível criar uma bolha portuguesa, ou digamos uma bolha, imaginemos que no nosso edifício todos estão vacinados, estamos mais protegidos, não estamos, que cuidados a ter? Não sei, doutora, se quiser começar. Posso começar, sim. Eu penso que se de facto toda a gente, absolutamente toda a gente envolvida nos jogos estivesse vacinada, mesmo assim teria que se esperar por recomendações das autoridades de saúde, mas, por exemplo, isso seria o mesmo caso que o Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, as recomendações que dão é que se uma pessoa vacinada estiver apenas entre pessoas vacinadas, dentro de portas, pode fazer uma vida normal, porque lá está, é mesmo que alguém esteja infectado, como estão todos vacinados, estão todos protegidos de sintomas. Agora, a partir do momento em que há a possibilidade sequer de, nem que seja uma pessoa não estar vacinada e poder estar em contacto com o mesmo ar, com as mesmas superfícies, etc., acho que aí convém de facto minimizar ao máximo, ao mínimo neste caso, os comportamentos de risco. Acho que vai ser muito difícil garantir que, mesmo que haja uma bolha portuguesa completamente vacinada, no edifício onde estão alojados, haverá sempre pessoas da limpeza ou outros oficiais que poderão ter que estar presentes e que poderão não estar vacinados, e acho que muito dificilmente se conseguiria fazer uma vida completamente normal. Só mesmo se estivesse toda a gente, absolutamente toda a gente vacinada, e mesmo assim seria dependente das autoridades de saúde. Doutor, não sei se quer comentar. Estou completamente de acordo. Aliás, esse aspecto é um aspecto fulcral, é porque os Jogos Olímpicos é um mega evento, é o maior evento mundial, a todos os níveis, desporto e fora dele. É o maior evento do mundo. E estão representantes de todos os países do mundo, inclusivamente países que eventualmente não terão possibilidade de vacinar os seus atletas. E se nós sabemos que um indivíduo vacinado está protegido, mas isso não quer dizer que não possa ser hospedeiro do vírus e que não possa transmitir. E o facto de poder transmitir e o facto de poder se infectar, mas sem consequências para a sua saúde, digamos assim, porque está imunizado, isso vai criar o problema de contacto com pessoas que podem estar infectadas e não estão de facto vacinadas. Não sei se estou a ser claro. Isto é capaz de ser um pouco confuso visto neste prisma, mas os Jogos Olímpicos é um evento em que estão representantes de todo o mundo, desde o país mais numeroso, desde o país mais rico até o país mais insignificante. Ou seja, e nós sabemos que este vírus é transportado pelas pessoas. Ele não anda sozinho, é transportado pelas pessoas. É do contacto entre as pessoas que surge o contágio. E esse contágio é inevitável quando se juntam pessoas num espaço, e principalmente neste caso oriundos de toda a parte do mundo, e uns
vacinados e outros sem estarem vacinados. Muito bem. Eu tenho aqui algumas questões que, de alguma Pedro, forma, convergem. Força. Deixa-me só fazer uma nota, que eu acho que há aqui um fenómeno mesmo engraçado, Pedro, que tem que se ter aqui algum cuidado nessa situação. Eu não me vou aprofundar muito, mas as pessoas que produzem ciência na área do comportamento humano têm vindo a falar recentemente no nosso país, alertar para o facto de que a adoção de comportamentos preventivos não está diretamente relacionada com a percepção de risco, ok? E isto é um tema que não tem sido abordado com a profundidade necessária e não tem sido levado com a profundidade necessária, nomeadamente naquilo que se comunica às massas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se nós tivermos um grupo alargado cuja percepção de risco ainda está mais diminuída porque sabe que está vacinado, esta situação que o doutor e que a doutora Ângela colocaram agrava-se sobremaneira na perspectiva de que os protocolos e a comunicação direcionada para estas pessoas, para estas missões, terá que ser, de facto, na responsabilização que eles têm que ter para proteger a saúde de outros, nomeadamente as pessoas que, de facto, tornam possível a nossa vida na aldeia olímpica, que tem a ver com as pessoas que fazem limpeza, que estão nas cantinas e que provavelmente podemos ter, ou seja, com todas as outras pessoas que podemos passar e não ter, de facto, esse tipo de situação. Já para não falar na questão de que eles vão retornar a Portugal. E, portanto, retornando a Portugal também, e não sei, a doutora Ângela, não sei se pode comentar isto ou não, de facto, se vierem com vírus, podem infectar os seus agregados familiares, creio eu. Sim. Pronto. E, portanto, todo o discurso, toda a educação das missões, eu acho que tem que ter muito assente na responsabilização daquilo que acontece lá e naquilo que se traz para casa. Eu aproveitando... Essa questão que a Ana referiu agora é uma questão muito, muito interessante, porque é que se estiver com infectado, vírus positivo, digamos assim, é que nem viaja para cá. Essa é uma das questões problemáticas também. Há indivíduos que testam positivo e continuam a testar positivo durante 3, 4, 5, 6 semanas. E enquanto testar positivo, não o deixam entrar num avião. Portanto, um indivíduo corre o risco, se testar positivo nos Jogos Olímpicos, é colocado em isolamento. Aliás, se nós analisarmos os webinars em que tivemos presentes, os playbooks, isso está perfeitamente claro. Ele está numa zona de isolamento. Se tiver queixas significativas, sintomatologia significativa mais grave, é inclusivamente internado, tem que estar num ambiente hospitalar e só pode realizar a sua viagem quando estar negativo. Isto é um risco. Por isso é que a questão dos Jogos Olímpicos está a ser tratada com pinças, as regras estão a ser muito apertadas e eu prevejo, nós vamos ter umas competições olímpicas em Tóquio, não vamos ter uns Jogos Olímpicos como estamos habituados. Vamos ter competições olímpicas e mesmo essas têm que ser realizadas com grande margem de segurança. E a grande margem de segurança é caracterizada por a não realização dos gestos sociais básicos que nós estamos habituados. E depois corre-se o risco de um indivíduo testar positivo, se testa positivo não compete, e todos os outros que com ele lidaram ficam sob vigilância. Portanto, é uma questão complexa, Eu juntaria ainda aqui uma questão à doutora Ângela Crespo, que tem que ver, estamos vacinados, não temos sintomas, mas podemos verdadeiramente passar a doença ou não? E em que ponto é que está a investigação? É isso que está a tentar determinar-se, porque, em princípio, uma infecção assintomática tem uma carga viral mais baixa e, portanto, nesse caso, o risco de transmissão será menor do que quando há sintomas. Mas uma vez que isso não foi avaliado na maioria dos ensaios clínicos, é algo que estamos neste momento a determinar em tempo real e que foi então esse estudo que foi feito em Israel que eu referi, mas que eu ainda não vi os dados, foi apenas uma nota de imprensa, portanto ainda estou curiosa para ver exatamente como é que isso foi avaliado e tentar perceber então até que ponto uma infecção assintomática por um vacinado consegue ser contagiosa o suficiente para infectar outra pessoa, ainda tem que se determinar. Obrigado. Bom, e eu tenho aqui algumas questões que convergem todas para a possibilidade de o COI adquirir vacinas e de distribuir para todas as delegações e informar também, isto é de
conhecimento público de que o Comitê Olímpico da China ofereceu ao Comitê Olímpico Internacional um conjunto de vacinas para... E relembro que a China organiza os Jogos Olímpicos de Inverno já no próximo inverno de 2022, mas que está disponível a oferecer ao Comitê Olímpico Internacional um conjunto de vacinas precisamente para vacinar nos países que possam ter dificuldades nesta mesma vacinação. E dizer também, julgo não estar errado, que a vacina chinesa não está neste momento aprovada na Europa e, portanto, neste momento, ao dia de hoje, ainda não seria equacionável esta mesma situação. Pergunto à doutora Ângela Crespo esta situação é de facto verdade, certo? Acho que está sem som. Pode só repetir a última parte da pergunta, desculpe. A questão da vacina chinesa ainda não está aprovada na Europa, nem há perspectiva de que isso possa vir a acontecer. Para já, ainda não está a ser considerada sequer, pelo menos pela informação que tenho, a Agência Europeia do Medicamento não está a avaliar a vacina chinesa. Não quer dizer que não o faça no futuro, mas não tenho conhecimento de estar a acontecer neste momento. Sim. E os atletas, neste caso toda a população, só pode, nos respectivos países, ser vacinada com as vacinas que na sua região forem aprovadas neste caso. Exato. Muito bem. Bom, o tempo também já vai avançado, nós já estamos com... já passámos as 4 horas, já passámos o tempo da nossa sessão, no entanto, se ainda tiverem um pouco de disponibilidade, deixaria mais 5 minutos e as questões que ainda possam ser colocadas tentaríamos ainda responder. O João Costa coloca uma questão interessante, que o nível etário dos atletas normalmente vai dos 15 aos 35, mas há outros atletas com idades mais avançadas e seria este um fator a colocar e a ter em consideração para essa mesma vacinação e em termos de prioridade? Não sei se algum dos oradores quer tomar esta questão colocada pelo João Costa. Bom, não havendo resposta, passaria à próxima questão. Aqui há uma questão muito clara, sem perder muito tempo. Mesmo que seja um atleta com 45, 50, 65, ou 45, 50, 55, 60 anos, se não tiver comorbilidades, se não tiver doenças crónicas, se não estiver dentro daquele grupo, é óbvio que não é prioritário. Só é prioritário se for atleta de alto rendimento, se considerar que os atletas de alto rendimento são prioritários. Aqui a questão da idade não é o aspecto principal, é o facto de ser ou não atleta de alto rendimento. Não muito bem. Julgo que sim, doutor. Eu não sei relativamente a esta questão, João, e depois de nós termos aflorado aqui já alguns temas, na tua visão de atleta olímpico, em termos, se fosses tu, imagina que estás tu neste momento na tua... Imagina que estavas ainda numa fase de qualificação para a tua prova de windsurf nos Jogos, que vai passar a ser foil, que eu sei que tu agora és um amante do foil e de facto é muito espetacular. Mas ainda tinhas provas de qualificação, ainda tinhas viagens para fazer, tinhas esta questão, e com toda a tua experiência, o que é que tu dizias aos teus colegas atletas perante tudo aquilo que nós estamos a ouvir aqui nesta sessão de hoje? Essa é uma questão injusta para me colocar, por 2 razões. Uma, porque não há nada como viver a situação. Uma coisa é viver cá de fora, não estando a viver uma qualificação. E ainda outro dia falava com o Ricardo Bendito, que é o assessor da CAL, e que não é um atleta olímpico, e ele perguntava-me porque é que às vezes os atletas não têm disponibilidade para, por exemplo, aderirem a estes webinars. Porque eu ainda me lembro o quão exigente é e o quão focados temos que estar naquele processo todo que envolve uma campanha olímpica. E aquilo é um processo que envolve
todos os dias, 24 horas por dia. Quando estamos a dormir, estamos mesmo a dormir porque temos mesmo que dormir. E quando estamos a nos alimentar, estamos a alimentar corretamente porque temos mesmo que nos alimentar corretamente e assim por diante. E, portanto, acabamos por nos focar tanto naquilo que é o nosso objetivo que aprendemos a nos desligar um pouco de tudo o resto. E eu acho que se eu estivesse ainda nessa situação de me qualificar, eu tentaria me desligar o mais possível de todo o ruído à volta disto. Obviamente, tendo consciência de que estamos numa situação pandémica, mas a questão de adoecer antes dos jogos, fosse com o Covid ou fosse por outro motivo qualquer, é uma questão que está sempre presente para qualquer atleta. E eu quando fui aos últimos jogos, eu tinha aproveitado a idade de 44 anos, de facto, e havia um problema que eu tinha sempre, em todas as épocas, que era adoecer com uma gripe. E o cuidado que eu tinha que ter naqueles meses que antecediam aos jogos para, no fundo, não adoecer antes dos jogos e ficar não sei quantas semanas de baixa, seriam os mesmos que eu teria nestas condições. Porque é impossível de controlar toda esta situação. Quando muito podemos minimizar a probabilidade de apanhar uma infecção desta natureza, mas tudo o resto foge-nos um pouco ao controle e, portanto, mesmo a questão da vacinação. Já percebemos aqui que não é isso que isto vai realmente acontecer. Mas eu agora ponho até no lugar dos atletas que eventualmente estariam a pensar, não, mas nós vamos ser vacinados antes de ir para os jogos. E afinal, isso não é uma realidade que pode nem vir a acontecer. E é algo com que eles também vão ter que cuidar daqui para a frente, nestes meses que ainda faltam, vão ter que ter esta capacidade, no fundo, de lidar com estes reveses. Se estavam a contar com uma determinada realidade, ela pode eventualmente não acontecer. E, portanto, eu acho que nós temos, se eu estivesse no lugar deles, eu continuaria exatamente a fazer o mesmo trabalho que sempre, focado naquilo que temos que é o nosso objetivo, que era estar o melhor possível nos Jogos Olímpicos, eliminar o máximo de ruído à volta e seguir aquilo que são os conselhos de gente que nós consideramos credíveis. E, portanto, este webinar, por exemplo, trouxe-nos aqui conselhos credíveis, opiniões que nós consideramos válidas e que podemos, no fundo, nos dar alguma confiança, apesar de toda a incerteza, atenção, porque saímos daqui com um conjunto de dúvidas enorme. Mas esta é a realidade que há e, portanto, seria isso que eu faria. Eu não me preocuparia com mais nada. Tentaria abstrair o máximo possível da situação. Bom, uma vez que estamos praticamente a encerrar, eu aproveitava as palavras do João como mote, porque de facto dá a perspectiva do atleta experiente e do atleta que sabe perfeitamente quais são os pontos em que se deve focar numa altura tão importante como esta, há poucos meses dos Jogos, e colocava esta questão, aproveitando as palavras do João, Ana, é exatamente isto, o atleta tem que se focar na tarefa e tem que se focar também em todos os cuidados que tem que ter dentro deste contexto complicado. Eu normalmente, só para envergonhar um bocadinho o João, eu costumo dar o exemplo do João muitas vezes, porque o João tem características de perfil de competências psicológicas de um atleta de top performance. Não é à toa que o João foi tantas vezes aos Jogos Olímpicos e se conseguiu qualificar. De facto, esta característica que o João referiu, esta competência que o João referiu, é a única coisa que um atleta pode controlar, que é o seu dia, as suas tarefas, os seus comportamentos de prevenção, e é aqui, de facto, que todos os esforços devem estar bloqueados, devem estar focados. A sua energia tem que estar concentrada aqui. Tudo o resto serão temas que ou são controlados pela equipa que os assiste, ou que deverão ser alvo de preocupação se e quando acontecerem, porque se não estamos a viver antecipadamente, uma ansiedade que pode nunca se vir a confirmar e chegarmos a penalidades em termos de performance e preparação àquilo que é a prova para a qual nos estamos a preparar há tantos anos. O Dr. Gomes Pereira é atleta olímpico e seguiu durante décadas muitos atletas olímpicos. Qual seria aqui o conselho a dar principal, a palavra principal para os atletas para finalizarmos, digamos assim, este fórum? Obrigado, Pedro. O conselho, se é que me é permitido dar um conselho, porque os atletas sabem muito bem que caminho devem trilhar na preparação para os Jogos Olímpicos. Devem focar-se na preparação para os Jogos Olímpicos,
considerar que os Jogos Olímpicos vão realizar-se, que os Jogos Olímpicos vão ser um momento alto e concentrarem-se na sua preparação, seguir as regras. Bem sei que estão a treinar em ambiente de pandemia e isso obriga-os a seguir certas regras, mas que não se ocupem demasiado tempo com isso, nem se preocupem. Cumpram só as regras, preocupem-se com a sua preparação e sejam atletas 24 horas por dia. É este o conselho. Muito obrigado, excelente conselho, doutor. E dava a última palavra à doutora Ângela Crespo, que não sendo efetivamente uma figura do alto rendimento, mas tem uma perspectiva externa que possivelmente pode ser muito útil para nós. Qual seria a sua última palavra neste contexto? Eu diria, tal como disse o Dr. José Gomes Pereira, foquem-se em ser atletas, mas mantenham as medidas de higiene e de distanciamento para que se protejam o mais possível. A saúde deles é a parte mais importante mesmo, portanto, quanto mais se puderem proteger, melhor, para poderem continuar a representar Portugal como tão bem têm feito até agora. Muito obrigado a todos, muito obrigado também a todos aqueles que nos seguiram durante esta hora e 3/4, sensivelmente, desta nossa última sessão. É também a última sessão de um ciclo. Nós agora vamos estar muito mais focados na preparação da missão nos próximos meses. Não vamos aparecer tantas vezes quanto temos feito até agora. Tem sido, de facto, um privilégio e um gosto muito grande ter conduzido estas sessões. Já vamos num número algo significativo. Eu deixei no bate-papo o link para a visualização de todos os vídeos, de todas as sessões do The Olympic Performance, desde há cerca de um ano a esta parte, com matérias muito distintas, desde a aclimatação, ao ciclo do sono, à preparação específica para os jogos e agora também esta sessão dedicada ao síndrome pós-Covid e à vacinação. E mais uma vez vos digo que tem sido de facto um privilégio poder ver tanta gente e tanta gente ligada à preparação olímpica, a ligar-se a nós e, no fundo, estamos ligados, apesar de termos estado tanto tempo afastados por causa desta questão da pandemia, apesar de tudo, eu julgo que nunca houve tanta partilha de informação, nunca houve tanta partilha de conhecimento como agora, e eu julgo que isso também poderá ter tido um papel durante estes meses no possível trabalho de outras competências que eventualmente quer os atletas, quer os treinadores, quer outros intervenientes no processo de treino possam nunca ter tido a oportunidade e às vezes até o tempo, quando eu coloco tempo entre aspas, para poder desenvolver. E, portanto, os meus agradecimentos a todos os que nos últimos meses têm acompanhado estas sessões, tem sido de facto muito, muito gratificante e pelas questões também excelentes que têm sido apresentadas. Quanto aos nossos oradores de hoje, mais uma vez um agradecimento muito grande, foi de facto muito, muito profícua esta sessão, julgo que estamos todos de acordo. Muito obrigado, Ana Bispo Ramires, muito obrigado, Dr. Gomes Pereira, muito obrigado, Ângela Crespo. Foi de facto uma sessão absolutamente fantástica e agradecer também à CAU a colaboração para que esta sessão fosse de facto levada a cabo e julgo que com êxito, espero eu, que assim tenha sido. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade. Até breve. Até breve. Muito obrigada, até breve. Obrigado. Muito obrigado.